Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor nos concede, mais um dia que Ele criou. Ele é aquele que forma os céus, a terra, o mar, tudo que há. E pela submissão do coração, o Pai lhe ortogou tudo aquilo que Ele mesmo criou. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, sem Ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que o Pai disse: este é meu filho, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho nos ensina: ide e anunciai o arrependimento, o ano aceitável do Senhor. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem pela condução do seu Espírito, aqueles que estão dia após dia num só batismo, numa só perseverança, numa só fé, num só coração, num caráter sendo aperfeiçoado, do que não tem que se envergonhar do Evangelho, tanto em palavras como em atitudes. Assim que permanece em Jesus, ensina que aquele que se envergonhar, ele também se envergonhará dele no último dia. Porque o Espírito é de ousadia, jamais de covardia, de intrepidez, poder e equilíbrio daqueles que permanecem dia após dia pela condução do seu Espírito reto, inabalável, aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina perseverança, nos ensina a estar sempre segundo a condução do seu Espírito, segundo a retidão, a integridade, a sinceridade, temor sendo o princípio da sabedoria, sempre desviando do mal e alcançando a sua benignidade. Os planos são sempre de fazer prosperar para aqueles que obedecem, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Aquele que abraça a árvore da vida é abraçado por esta sabedoria. Mas aquele que rejeita a ira e indignação, aqueles que se arrependeram, durou um momento. Mas para aqueles que não se arrependem, não alcança a sua infinita bondade e misericórdia que dura para sempre. Assim o Senhor nos ensina. Por isso, melhor para aqueles que perseveram dia após dia pela condução do seu Espírito, Espírito reto, inabalável, Espírito de retidão, aonde ele ensina: os limpos e puros de coração herdarão o reino dos céus. Sejais como crianças em relação ao mal, mas prudentes, assim como astutos como as serpentes. Em relação, a palavra diz que muitos são que têm a aparência do mal. Fujam daqueles que seguem, que queiram se passar por luz, mas há trevas e são mentirosos e estão em densas trevas. Assim nos ensina o Senhor. Melhor para aqueles que perseveram dia após dia, segundo a condução do seu Espírito reto e inabalável. E assim mantenha-se firmes, retende sempre a verdade em vós, que é um escudo e broquel, e não permita jamais roubar de vós. O confesse publicamente todos os dias e persevera, demonstrando que houve entendimento, desviando do mal, do qual ele nos conhece pelas atitudes. As atitudes sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum, diferente dos que estão na desobediência, que dia após dia perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Dizem que conhece Deus, mas Deus é o pai da mentira, assassino desde o princípio, do qual creem nas suas próprias mentiras
para que recebam as suas muitas iniquidades que acumulam dia após dia, porque o falso depoente não ficará impune. Assim como a palavra diz, a única forma de produzir um testemunho verdadeiro é através daquele que o Espírito é reto e inabalável. É aquele que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós da minha canga, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde todos os oprimidos, mas aqueles que rejeitam, o salário do pecado é a morte, enquanto Ele nos concede dom gratuito para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.